onde você está olhando? Nós temos 3 olhares. Ou eu olho para mim, ou eu olho para o outro, ou eu olho para Deus. Em termos relacionais, só existem 3 olhares. Quando eu olho para mim, normalmente eu me deprimo. A depressão é sempre fruto do espelho. Porque eu vejo a minha fealdade, a minha feiura, a minha inadequação. Eu sou o patinho feio da existência. E esse foco em mim, ele é extremamente angustiante. O escritor francês Sartre, um existencialista, ele escreveu um livro chamado Huis Clos, em que este Huis Clos é uma mônada, é uma casa sem janela e sem porta. E você está fechado nesta casa. A existência. E tem um negócio no fim dela chamado lápide. A sepultura, a morte. Eu estou preso dentro dessa existência. Eu fico olhando para mim, para a minha história, para os meus erros. Isso me deprime. O segundo olhar é quando eu olho para ele. E eu olhando para ele, eu vejo que ele é furado, ele vaza. Ele tem tanto defeito que eu vou passar o resto da vida procurando os vazios da pessoa e gerando comentários desairosos, ferinos e com relacionamentos difíceis. Esses 2 olhares são terríveis. Mas o texto de Isaías, Deus está dizendo, olhe para mim. Olha para mim. Mas quem? Todos os termos da terra. O contexto desse texto é exatamente uma crise que o povo de Judá estava tendo. Eles estavam no cativeiro da Babilônia. E o povo estava sem horizonte, sem rumo.
Já estava quase no final do cativeiro. O profeta faz uma profecia no século VIII antes de Cristo, que iria se concretizar no século VI antes de Cristo, cerca de 200 anos depois. E se vocês tiverem a consideração de ler o capítulo 45, ele começa chamando um homem que não tinha nascido, que ia nascer 250 anos, mais ou menos, alguns acham 150, outros 250 anos antes dele nascer, ele disse assim: você, Ciro, é meu servo, meu ungido, a quem eu chamo pelo nome. Você vai adiante do meu povo. Você vai quebrar as portas de ferro, de bronze. Você vai despedaçar os ferrolhos de ferro. E você vai encontrar as riquezas encobertas que ninguém conhece. E Ciro, um persa, um iraniano, ele foi a causa da libertação do povo de Deus naquele tempo. Durante esses dias da guerra, eu estou escrevendo um livro. Tenho passado noites a mexer com a história das raivas históricas de uma guerra que começou no ventre de uma mulher. 2 povos brigando ainda no feto. E depois, um neto de um deles, o neto de Esaú, Amaleque, se torna o inimigo figadal, o inimigo do ódio contra Israel. E Deus disse: você tem que exterminar. Saul não fez isso. Ainda deixou uma raizinha. O Agag, o rei, uma questão de sindicato, que gosta de defender os seus membros. O rei disse: eu não vou matar o rei, meu amigo, eu vou preservá-lo. Mas uma sementinha ficou. E 400 anos depois, aquela sementinha, lá no reino de Assuero, da Pérsia, ele se propôs acabar com o povo judeu. E ofereceu ao rei Assuero 10.000 talentos de prata. Dinheiro suficiente para o rei pagar todas as despesas do seu império de 128 províncias por um ano, para acabar com o judeu. Quem era Amã? Um agagita, um descendente de Agag. O ódio que estava dentro foi proliferando. Quando eu olho para o outro, eu vou achar o ódio que vai carcomer as relações. E hoje os ayatolás, se você for procurar a origem do DNA, vai encontrar lá em Amã, vai encontrar lá em Amaleque, vai encontrar lá em Esaú, vai encontrar no pecado, no ódio. E aí o Senhor está dizendo: olha para mim. Olha para mim. O primeiro olhar do pecado foi nossa mãe Eva.
Gênesis capítulo 3, versículo 6. O olhar que gerou a queda. Porque nós vivemos por olhares. Nós vivemos por olhares. Para onde você estiver olhando, isso determinará o seu rumo, o seu andar, o meu andar. Aquilo que estiver como foco, como alvo, vai determinar a minha marcha. Onde eu estou olhando? Então, Gênesis 3:6 diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É muito interessante que o texto, que o versículo começa por um vendo. Não é viu. Não é simplesmente um ver fortuito. É um vendo. Ela olhou vendo a mulher que a árvore era, primeiro, agradável aos olhos. Uma árvore saborosa. E que dava as condições aos desejos da alma. Tomou, comeu, deu ao marido e ele comeu. Que árvore é essa? Que fruto foi esse? Coco. Acertou. Foi coco. Porque tomou e comeu. O que se toma e come é coco. Verde. Mas a brincadeira à parte, é só para descontrair, esse é o primeiro olhar que vai cair no pecado, na desobediência, e que gerou toda a crise humana. O pecado original tem na concupiscência visual sua porta de entrada. Se os olhos são o caminho do pecado, os ouvidos são o caminho da salvação. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Mas o rumo das nossas vidas, ele está sempre andando pelo que vemos, o olhar seduzido por aquilo que parece bom, mas não é da parte de Deus. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 19, verso 26. A mulher de Ló. A história de Ló é uma história interessante. O Ló, ele foi seduzido pela sua vista também. Ele vendo as campinas. Ele foi arrastado pela ambição, o desejo de ter o melhor, porque as campinas daquela região de Sodoma eram muito férteis. E uma coisa que a Bíblia chama oftalmos poneiros, ou inveja. Inveja, na Bíblia, é chamado de oftalmos. O que é oftalmos? Olho.
poneros do maligno. Ele ficou seduzido e ele começou a caminhar em direção de Sodoma. Progressivamente. Entrou em Sodoma e Sodoma entrou nele. E eles ficaram presos na cultura de Sodoma. E eles se tornaram prisioneiros. E aí, no caso do Gênesis 19, 26, alguém lê? A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás. A Bíblia não dá oportunidade para nós olharmos para trás. O apóstolo Paulo diz assim: esquecido das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão adiante, eu fixo os meus olhos no alvo, na soberana vocação de Cristo Jesus, meu Senhor. É aqui que está o andar que vai mudar a história. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E aqui nós caímos o risco, se não conhecermos amanhã, e que eu vou tratar mais de perto sobre a questão redentiva, mas também hoje, de nós ficarmos olhando para o nosso passado. Ficarmos remexendo na nossa história. Nos abusos, nas dificuldades, e nos tornando estátuas de sal, improdutivos, sem condições de crescer e de andar. Muita gente nos consultórios psiquiátricos e psicológicos vão derramar o seu passado, porque não conhecem olhar para mim e serem salvos. E ficam aí a se chafurdar com aquela cultura que para nós em Cristo Jesus foi tratada. A mulher de Ló foi transformada numa estátua. Quantas vidas aqui podem estar como estátuas paralisadas, só olhando para trás, olhando para um passado, para as dificuldades, para os problemas. Meu pai foi um bêbado. Isto é uma senhora que me procura. Eu não consigo me desvencilhar de meu pai. Eu durmo com os abusos que ele fazia na nossa casa. E isso não é um caso. Isso são milhares. Pessoas que estão presas no seu passado, na sua cultura doente, nos seus problemas. Obrigado, querido. O primeiro olhar foi do pecado da dona Eva. O segundo da mulher de Ló. O olhar que paralisa, que estatifica, que deixa a pessoa sem andar. O terceiro olhar, em Josué capítulo 7, verso 21. É o olhar de Acã. Acã era um judeu que na queda de Jericó, quando a cidade de Jericó foi destruída, ele viu alguma coisa. Ele olhou para algum lugar. Vamos ler aqui, Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata,
e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aqui agora é o olhar da cobiça. Eu vejo o carro último tipo que o meu irmão tem e eu cobiço. Eu desejo. E eu escondo muitas vezes o desejo, porque eu não posso levar o carro, mas eu levo o sentimento escondido. E ali começa a fermentar. O olhar para o outro, ambicionando, desejando e adoecendo a minha alma. Ele escondeu a prata, o ouro, a capa, e diz que era uma capa, a expressão, uma capa boa. Essa expressão aqui é uma coisa de grande valor. Nós nunca cobiçamos a merreca. Nós não cobiçamos o desprezível. Isso é um sintoma do pecado, porque o pecado nos tornou teomânicos. O que é essa palavra? Eu sou Deus. Eu sou maior, eu sou melhor, eu quero coisas boas. E eu ambiciono isto. E isso vai me paralisar. E isso vai me adoecer. E isso vai me trazer problemas. A morte dele e da sua família. Acã foi enterrado vivo. Eu posso dizer que eu tenho encontrado muitas pessoas que estão enterradas vivas por causa da cobiça e da inveja. Eles não vivem, eles vegetam. Eles estão ali, mas não estão lá. São vidas absolutamente adoecidas. O quarto olhar aqui é em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel, o rei Davi, ele devia estar na guerra. Ele devia estar defendendo o povo. Mas é aí onde está o perigo das... Tem muita gente que... Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Levantou-se Davi, que hora? Homem que acorda de tarde. Preguiçoso. Vai para onde? Ele devia estar na guerra. Foi para onde? Para o terraço. Mente desocupada, oficina de Satanás. E lá ele viu a escultura da Berseba. E a desejou e a possuiu. Quantos e quantos têm caído nesses desejos da luxúria e a sua vida fica marcada e adoecida. Então, essa primeira parte aqui, a gente poderia dizer que é o diagnóstico.
o olhar do pecado, o olhar da prisão da cultura, o olhar das ambições da alma e o olhar dos desejos insopitáveis. Essa é uma palavra que você vai procurar no dicionário. Quer dizer, não se pode sepultar. Ele está aí fervendo. Qual é a solução? Como é que é? Olhai para mim e sede salvos. O povo de Israel estava caminhando no deserto e começou a criticar a comida de Deus, a reclamar do cardápio do céu. Chamou o maná de pão vil. Na linguagem mais corriqueira nossa, é pão nojento. Comida nojenta. Essa porcaria que o senhor está botando na nossa mesa. Pão vil. E aquilo, você sabe que as murmurações, as reclamações, elas contagiam. Começa com um, passa para outro, e ali forma o coro dos sapos, a coachar na lama. E ali vão começando a conversar. E o povo estava reclamando. E Deus, na sua pedagogia maravilhosa, soltou serpentes abrasadoras, que começaram a picar. Veneno mortífero, batia, logo morria. E morreram alguns. E eles correram para Moisés. Moisés, o que vamos fazer? Moisés foi consultar o Senhor, porque todo líder do Senhor não pode fazer a sua própria vontade, mas tem que procurar a vontade do Senhor. E o Senhor mandou que ele pendurasse uma haste no meio do arraial. Presta atenção. Quantas pessoas estavam naquele deserto? Vamos botar um pouquinho menos, para não dar tanta gente. Quantas pessoas tem Curitiba? 2 milhões? 2 milhões? 200? É mais do que uma Curitiba. Alguns 603.539 homens acima de 20 anos, mais mulheres, crianças. A conta é entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Naquele deserto. Agora você vai pegar uma haste, tem que ser muito alta. Londrina tem 600 mil. E Londrina fica de uma ponta a outra, dá mais de 25 quilômetros. Era gente. Nós não fazemos conta imaginando. Faz uma... devia ser muito alta, maior do que a torre da igreja de Maringá. E amarra uma cobra de bronze. E todo aquele que for picado, ele olha para aquela cobra, para aquela serpente, e será curado. Que remédio antiofídico mais sem
sentido. Mas a palavra de Deus não vai querer colocar sentido nem lógica. Ele vai colocar o elemento que a fé se apropria. E a fé só se apropria do poder de Deus. Aquela pessoa que era picada, ela tinha que levantar os olhos e olhar para a serpente de bronze. E todo aquele que olhasse, ficaria curado. Imagina que a serpente me pica, e segundo os estudiosos, quando a Bíblia diz que é serpente abrasadora, é que a picada dela era extremamente ardida, doía e sangrava. É um tipo de serpente do deserto. E dói, e quando a pessoa está numa dor, ela não olha para o outro lugar, ela olha para a dor. Ela olha para si. Ela ficava olhando, e a ordem é, foi picado? Olha para a serpente de bronze. Olha para aquela serpente. E a Bíblia diz que todo aquele que olhasse, ficaria curado. Então não adiantava você ficar olhando para o pé. Não adiantava ficar olhando para a dor. Você tinha que olhar para a serpente de bronze. E Jesus, quando foi conversar com Nicodemos, aquele professor de Bíblia em Israel, ele foi procurar Jesus numa noite, e depois de conversarem lá um tanto, ele queria saber como é que Jesus fazia os milagres. Jesus disse para ele que era preciso nascer do alto, porque se alguém não nascesse do alto, não poderia ver o reino de Deus. E não podia entrar no reino de Deus. E os dois conversam, e ele diz, o Nicodemos pergunta, e como é que vai ser isto? E Jesus vai explicando, e ele termina com uma explicaçãozinha bem simples, nos versículos 13 e 14, aliás, 14 e 15 de João 3. João 3, 14 e 15. Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Por favor, leia outra vez. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Houve um verbo que foi trocado. Moisés levantou a serpente no deserto para que todo aquele que olhasse. Mas agora, Jesus trocou o verbo olhar pelo verbo crer. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para quê? Todo aquele que nele crer, olhar e crer, estão colocados com devida proporção de sinônimos. Quando você creia em mim e sede salvos, esse olhar é o olhar do crer. É a visão do crer. Jesus Cristo foi levantado no deserto, foi levantado no Calvário, na mesma ideia da serpente levantada no deserto. Quando você
quando a pessoa picada olhasse para a serpente, ela ficaria curada. E quando nós, pela palavra de Deus, olhamos para Cristo crucificado e cremos, nós somos salvos. Olhai para mim, crê em mim e será salvo. Aqui nós temos uma coisa maravilhosa. Verso 2 de Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Autor e consumador da fé, que não tendo vergonha da cruz, ele suportou. Por quê? Porque ele amou o Walter. E ele atraiu o Walter, que tem um histórico difícil, que tem uma vida com ambições complicadas, que tem uma cultura cheia de problemas. Para que ele fez isso? Para matar o Walter. E na ressurreição, dá uma nova vida ao Walter. Isso ninguém faz, só ele faz. Por isso que ele disse, olhai para mim, porque só ele pode fazer isso. Nós não estamos aqui nos reunindo para falar para vocês mudarem de religião, porque nenhuma religião resolve o problema do homem. Mas nós estamos aqui para dizer para você que só você morrendo em Cristo e ressuscitando com Ele, você pode ter uma nova vida. Não tem católico, batista, presbiteriano, assembleiano, espírita. Tudo isso não vale nada. Isso é religiosidade, isso é escravização das pessoas. Só o Filho pode nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quem? Livre de mim. O meu maior problema sou eu. Livre de quem? Livre do Mário, que eu fico vendo os defeitos dele. Livre de quem? Livre do mundo. Livres para viver com significado. Deus me ama com amor eterno. E com amorável benignidade me atraiu. Para quê? Para que eu seja um filho dele. Olhar para Cristo é receber nele toda a justiça que nos falta. Eu não preciso mais me justificar, porque Jesus me justificou. Eu não preciso mais ficar mexendo no meu passado, porque o meu passado foi crucificado na cruz com ele. Domingo, ao entrar na nossa comunidade, uma senhora que é um passado cheio de problemas, teve uns 3 maridos, ninguém aguentava viver com ela, tem 2 filhos que não querem ver. E essa mulher tem lutado com tanta dificuldade porque ela não conseguia crer. Porque nós não conseguimos crer. A fé nos é dada por graça de Deus, mas por alguma coisa fora das coisas desse mundo, Deus lhe deu fé para crer. E ela chegou para mim e disse, meu pastor, eu não tenho mais passado. Eu não tenho mais costa. Meu passado foi crucificado. Eu disse, aleluia, agora você tem vida.
Agora você tem vida. Meu passado acabou. Jesus me justificou. A fé salvadora é uma visão espiritual do Redentor crucificado e nós crucificados com ele. Eu vivi na religião durante 30 anos. Eu era um pastor, mas eu não era nascido de novo. Porque você pode estar na igreja e não estar em Cristo. Mas quem está em Cristo está na igreja. E eu era pastor aqui em Londrina. Mas eu era um ímpio. Eu tinha todas as características das 3 visões anteriores, as 4 visões anteriores. A de Eva, a da mulher de Ló, a de Acã e a de Davi. Eu era um adúltero, eu era um mentiroso, eu era um ladrão, eu era um falso. Mas por misericórdia e graça de Deus, o Senhor me revelou pela palavra que a morte de Jesus foi a minha morte. E ali dentro de uma igrejinha, no aeroporto, numa sexta-feira, ouvindo um pregadorzinho, o Espírito Santo me trouxe luz para ver que aquela morte de Jesus era minha. E olhando para a palavra, eu vi que eu estava morto e que Cristo era a minha vida. 1 Pedro, capítulo... Perdão, antes de olhar 1 Pedro. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Primeiro eu olhei para ele crucificado e me vi crucificado com ele. 2 Coríntios, capítulo 3, 18. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha essa ideia. Todos nós, com cara descoberta, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem dele. Gente, isso aqui é um processo. A primeira é um ato. Eu me vi crucificado. Agora eu estou me vendo sendo transformado, santificado na contemplação do meu Senhor. Nas madrugadas, quando eu acordo, e frequentemente depois de certa idade, a gente acorda muito de madrugada, não é, Joaquim? A gente acorda e o sono não vem. E quando o sono não vem, é bom. Eu quero o Senhor. Tudo mais aqui é perecível. Tudo que a gente tem vai acabar um dia. Mas o Senhor é eterno e eu quero olhar para ti. Me dá o privilégio de te contemplar. De te contemplar pela palavra. De contemplar o teu semblante revelado em Cristo Jesus. E nesta contemplação, nesta visão, nós vamos sendo salvos. No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Porque a salvação ali no olhar para mim e ser de salvos implica tudo isto. Em processos diferentes, em momentos diferentes. Essa contemplação, como por espelho ainda, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A santificação nasce da contínua contemplação de Cristo.
Quanto mais eu o vejo, mais eu quero. Quanto mais eu o contemplo, mais eu quero contemplá-lo. E isso é processual. Ninguém tem de uma vez, mas vai tendo, e vai buscando, e vai querendo, e vai crescendo. A transformação não vem do esforço moral, mas da visão constante de Jesus. Cada vez que a gente vai para a palavra, ouvindo, escutando, lendo, nós somos transformados. Agora, nós estamos vivendo nesse tempo. Esta caixinha, que é considerada o maior poder, mais do que a bomba atômica. Porque a bomba atômica explode num lugar, e isso aqui explode em todo lugar, dominando as vidas e destruindo as vidas e matando as pessoas. Eu não vou eliminá-lo, mas ele não vai poder me dominar. Porque Cristo vai me dar disciplina e sabedoria para usá-lo. E eu não ser governado por isto. Mas nós precisamos ganhar essa dimensão. Olhar para Cristo, na sua contemplação, isso vai desenvolver a minha conformação com a imagem dele. E o terceiro olhar aqui é 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ainda que não esteja colocado aqui a ideia de olhar, mas está a figura dele. O que diz aqui? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olhar para Cristo crucificado. Eu vou encontrar ali, nele, os meus pecados sendo trabalhados e tratados. E pelas suas feridas, eu sendo sarado. Saúde emocional e espiritual. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Eu terminei e agora passei para o pessoal fazer o desenvolvimento, um curso de 12 aulas em cima desses versículos que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu tenho cura para tudo. Eu tenho um Deus que liberta de tudo. De toda. E eu preciso contemplar. Eu estava lendo o doutor Dan Allender. Ele diz assim: o encontro com a cruz cura os traumas da alma. Quem é Dan Allender? Um dos melhores psicólogos hoje nos Estados Unidos. O encontro com a cruz cura traumas da alma. O olhar que restaura o interior quebrado pela dor, pela culpa, pela vergonha do pecado, ele perde a sua força em Cristo Jesus. Olhar para Cristo é o remédio total do homem. Salva da perdição, santifica no presente e cura as feridas do passado.
eu fui um menino de 7 anos abusado sexualmente. Por muitos anos, fiquei procurando solução. Fui estudar psicologia para tentar explicar o meu trauma. Andei fazendo psicanálise. Um dia, um psiquiatra que trabalhava aqui na cidade de Londrina, vinha de São Paulo, Oswaldo de Loreto. Ele olhou para mim, trabalhando no hospital psiquiátrico, como capelão. E ele disse: Pará, por que você é tão hipócrita? E eu disse: você acha de... Ele disse: eu não acho. Está estampado em você. Você foge da realidade. Você finge ser uma coisa que você não é. Disse: se você quer me ajudar a abrir a caixa preta? Ele disse: se você quiser, eu venho mais cedo, eu pego um avião mais cedo de São Paulo. E durante uns 2 anos eu estive com ele. Ajudou. Mas quem me curou foi Jesus Cristo. Olhando para ele. Mas ele foi importante. Eu sou muito grato quando ele fez aquele diagnóstico da hipocrisia. Há um padre, John Powell, que escreveu um livro que eu acho dos tops, porque tenho medo de dizer quem sou. Por que eu vivo me escondendo nas moitas da vida? Me escondendo no trabalho, me escondendo na religiosidade, me escondendo nos esportes, me escondendo nas pilérias, nas brincadeiras para esconder o meu ego, me escondendo de várias maneiras. Por que eu tenho medo de dizer quem sou? Porque eu não conheço aquele que ama incondicionalmente e que nos liberta de toda vergonha, culpa e de todo pecado. Liberta totalmente, para nós não ficarmos agarrados no nosso passado. Hoje eu conto essa minha experiência e conto com o coração aberto. E certo dia eu fui atender uma senhora com anorexia e bulimia. Você imagina. Estava só um palito. Depois de ter viajado por várias cidades, fazendo tratamento em Curitiba, em Belo Horizonte, em Ribeirão Preto, nos melhores psicólogos e psiquiatras, ela chegou lá no meu gabinete. Contou um pouco dessa história. Que ela estava fazendo ter esses tratamentos. E eu disse: agora, senhor, o que eu posso ajudar? Eu não tenho competência. E Deus disse para mim assim no coração: fala do seu abuso. E eu relutei. E disse: por que eu tenho que falar do meu abuso? O que tem meu abuso com isso? E você não pode resistir a Deus. Jonas tentou resistir, teve que ir para a boca do peixe. Deus falou a segunda vez e eu tornei rebarbar. Ele falou a terceira vez, eu disse: bem, agora eu já entendi. E eu falei do meu abuso. E dei algumas pinceladas mais claras. De repente ela juntou as 2 pernas e fez a figura fetal. Abraçou-se com os joelhos e começou a gritar. Eu corri para a porta do gabinete, abri o gabinete, corri lá. Lucimar, era a nossa secretária: vem aqui, corre aqui. Ela veio e
Que é, pastor? E ela gritando. Eu digo, ela está tendo uma catarse. Eu queria que você ficasse aqui perto de mim. Um pastor com uma mulher gritando dentro de um gabinete, no mínimo suspeito. E ela gritou por uns 40 minutos, gritando. Quando ela começou a fazer... Eu disse, pode ir, Lucimar. E ali eu ouvi 8 abusos. Do avô, do pai, do tio. Uma família sofrida, uma família abusada, abusadora, que vivia na cultura de Sodoma. E hoje, quando eu encontro aquela avó liberta, cheia de alegria, eu digo, bendito abuso que eu sofri. Porque se não fosse aquele abuso, eu não poderia tocar nela. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas vêm nos consolar para que nós possamos consolar aqueles que também passam pelos mesmos problemas. Eu tenho um Salvador poderoso que eu posso olhar para ele. Eu vou encontrar libertação. E não só para mim, mas para todo aquele que crê. Ele liberta e nos faz pessoas completamente livres. Queridos, eu não quero falar mais, mas pode ser que o Espírito queira que vocês falem também. Que nós não vivamos no ostracismo. A palavra ostracismo vem da ostra. A ostra ela quando ferida por uma pedrinha, uma areia, alguma coisa que entra, ela vai começando a produzir o néctar, aquilo produz aí produz a pérola por causa da dor. E ela se esconde. Nós não fomos feitos para viver em esconderijos. Nós fomos feitos para viver no trono do nosso Pai, com cara descoberta, como foi dito o texto, sem medo, sem viver escondidos, porque não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que fizemos que ele não pôde perdoar. Isso era um cântico que a gente cantava há muito tempo na nossa igreja, que é muito lindo, não é, pastor Eric? Faz tempo que a gente não canta. E esse Deus maravilhoso está dizendo para você e para mim, olha para mim, e sede salvos. Olha para mim e sede santificados. Olha para mim e sede sarados. Eu uso este verbo salvos na língua hebraica nessas 3 dimensões: salvação, santificação e saúde. Ele me salva da condenação do pecado. Ele me salvou ali na cruz. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E como é que você chegou em Cristo Jesus? Ele me atraiu. Você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia que você tem que aceitar Jesus. Mas você vai ter que receber. Você vai ter que receber. E receber é uma ação divina para uma passividade humana, no sentido de o homem não pode fazer nada. A única coisa que eu entrei para a minha salvação foi o pecado. Olhai para mim e sede salvos. Nenhuma condenação há. O meu espírito está absolutamente livre de toda a condenação. Mas eu tenho uma natureza caída, uma natureza que é complicada. Igual a do Bandeira.
E essa natureza precisa morrer, precisa levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. E é diariamente. Levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus, a mortificação do Senhor Jesus. Em todo lugar. Para que a vida dele se manifeste. A minha natureza terrena, ela é complexa. Eu estou sendo salvo na minha alma. E é diariamente. Muitas vezes eu tenho ido ao trono chorando, confessando o pecado, porque pecado que é cometido tem que ser confessado. Confessado diante do Senhor. Eu tenho uma salvação permanente que está sendo feita dia a dia na minha alma. E um dia, esse meu dedo aqui, com uma artrose, artrite aqui, né? Artrose daqui para frente, para trás. Né? Um dia o reumatologista me disse, aqui é artrite, aqui é artrose. Dói esse dedo, dói. Isso é pecado ainda não confessado. Porque enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Eu tenho tido espírito. Me traz a consciência, esse pecado, para eu confessá-lo. Mas eu não quero viver debaixo de pecado.